Olá, seja bem-vindo ao dia 50 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros, que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós estamos em um cenário diferente, um pouquinho diferente dos outros vídeos, né? A nossa office está em construção, mas a palavra é a mesma e o devocional, o Projeto 90, não pode parar. Então, se você está no carro igual a eu, preste atenção naquilo que você está fazendo, preste atenção aí de você dirigindo, mas se você está em casa ou no trabalho, no lugar que te permita, já pega aí já o seu bloco de notas para que você possa anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar hoje. Se você ainda não teve a oportunidade, vai lá, se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90 e aproveita e já manda esse devocional para alguns amigos para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nós estamos entrando, como eu disse, no dia 50 do Projeto 90, do nosso devocional, onde nós estamos continuando, lendo o livro de Provérbios. Nós lemos Provérbios capítulo de número 13 até Provérbios capítulo de número 24. Eu queria focar com vocês hoje em Provérbios capítulo de número 18 e se eu pudesse dar um tema para esse devocional hoje, se eu pudesse dar um tema para aquilo que nós vamos conversar hoje, eu daria o poder das palavras, tá? Nós precisamos entender que a nossa palavra, as palavras que saem da nossa boca carregam poder, tá bom? Eu quero passar algumas lições para você rapidamente. Eu tô com o meu computador aqui embaixo, então por isso que eu vou estar olhando para baixo assim, tá bom? Primeira lição que eu queria que você já anotasse nesse devocional de hoje é o seguinte: palavras que saem da nossa boca revelam aquilo que está em nosso coração, tá bom? Provérbio 18, versículo 20, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, que do fruto da boca do homem o seu ventre se farta, tá? O que a Bíblia está mostrando é que palavras não são apenas palavras, Palavras são frutos, tá? Elas têm o poder, de nos alimentar e de nos fazer passar fome. Não talvez fisicamente, mas espiritualmente, tá bom? É muito importante isso. Assim como uma árvore produz, frutos de acordo com a sua natureza, se você plantar ali uma árvore de maçã, ela vai nascer maçã, ela vai dar fruto, ela vai dar maçã. Se você plantar ali uma árvore de laranja, ela vai dar laranja, ela não vai dar outra fruta. Assim como uma árvore produz aquilo que ela tem dentro de si, o seu DNA, a sua natureza, nossas palavras refletem o que está dentro de nós. Tá? Elas refletem o que está no nosso coração. O próprio Jesus ensinou essa verdade, tá bom? Ele vai dizer, olha, a boca, fala o que o coração está cheio. Então, se sua boca está falando palavras torpes, palavras que às vezes blasfemam, o Espírito Santo, palavras que magoam a Jesus, palavras que te afastam do propósito de Deus, quer dizer que provavelmente o seu coração já está corrompido. Tá bom? Então, o que a sua boca fala é o que o seu coração está cheio, tá bom? E o próprio Jesus ensinou isso. Ou seja, se o seu coração está cheio de sabedoria, você está sentindo sabedoria em seu coração, você vai falar palavras de vida. Você vai liberar palavras de vida, porque o seu coração está cheio de sabedoria. Mas agora, se o seu coração está cheio de ira, seu coração está cheio de mágoas, você vai ter ali, palavras de destruição, palavras negativas, palavras contrárias às situações. Você conhece uma pessoa assim, que só consegue falar coisas negativas? Eu conheço. E é horrível você andar do lado de pessoas que só conseguem falar coisas negativas, tá? É muito, muito ruim você andar com pessoas assim, mas é porque as palavras têm peso, Tem peso. O coração da pessoa está corrompido, cheio de ira, cheio de mágoa, então você ouve, palavras de destruição, palavras negativas, Então, é igualzinho pessoas que têm o coração cheio de orgulho, cheio de ego. Você vai ouvir ali palavras de arrogância, palavras de alta elevação. Então é muito ruim você andar com pessoas dessa forma, tá? As palavras, elas não surgem por acidente. Mas eu falei isso sem querer. Pode até ser, tá? Mas normalmente existe uma raiz por trás dessa palavra. Existe um porquê por trás dessa palavra. Existe, uma razão
por qual nós achamos ok liberar uma palavra como essa na atmosfera, no ambiente, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Com as permissões que nós nos damos. Existem palavras que não cabem no nosso vocabulário, que não cabem no nosso dia a dia, porque o nosso coração está transformado. O nosso coração tem que pertencer a Jesus Cristo, tá bom? Então, palavras, elas não são criadas do nada. Na verdade, elas estão revelando aquilo que já está dentro de você, tá bom? Então, muito cuidado com as palavras que você vai falar, como que você vai conversar com alguém, as palavras que você vai direcionar aos seus filhos, a palavra que você vai direcionar à sua esposa, ao seu esposo, aos seus amigos. Cuidado, tá bom? Muito cuidado, porque essas palavras têm o poder de revelar quem você é do lado de dentro, tá? Jesus explicou isso. A boca sempre vai falar aquilo que o coração está cheio. Então, se você sempre fala de Jesus, sempre tem Jesus em sua mente, quer dizer que seu coração pertence a Ele, tá bom? E por que, pastor Adriel, que nós damos tanta importância às palavras que nós falamos? Porque a própria Bíblia vai nos ensinar que elas carregam o poder da vida e da morte. Tá? Provérbios 18 vai nos trazer uma verdade, uma declaração muito forte sobre isso. Tá? Provérbios capítulo 18, verso 21, vai dizer: a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Isso é muito, muito forte isso daí, tá? É extremamente perigoso, e algo extraordinário também, porque se nós declararmos vida, quer dizer que existe o poder da vida nas nossas palavras, mas agora, se sai de dentro de nós apenas palavras de morte, nós temos o poder de causar destruição para as pessoas que estão ao nosso redor e para a nossa própria vida, tá bom? Isso significa o seguinte: palavras podem levantar alguém que está caído, né? Você tem o poder de levantar alguém que está passando numa situação difícil. Você tem o poder de levantar alguém que está passando por problemas no seu casamento, na sua casa, problemas financeiros. Você tem esse poder, tá bom? De levantar uma pessoa, mas você também tem o poder de destruir uma pessoa ou destruir a confiança de uma pessoa apenas com as suas palavras, apenas com a forma que você, né, se expressa. Não, mas é a verdade, doa quem doer. Não, não é dessa forma. Não é dessa forma. Até a própria verdade, existe uma maneira de nós apresentarmos ela, tá bom? Existe uma maneira de falarmos com a pessoa de um modo correto, de uma maneira, né, respeitosa, sem tentar machucar, tentar ensinar sem tentar magoar a pessoa, sem tentar quebrar ali, né, o ego, ou então machucar os sentimentos da pessoa, tá bom? Eu preciso que você entenda isso. Você tem o poder da vida e da morte na sua língua, tá? Você tem o poder de curar relacionamentos. Você tem o poder de curar, né, mágoas e traumas do passado simplesmente com as suas palavras. Você tem esse poder. Ou você tem o poder de abrir mais as feridas. Isso é muito sério, muito extraordinário, porque nós conseguimos trazer uma pessoa para mais perto de Jesus e também conseguimos empurrá-la apenas com as nossas palavras, tá bom? Então é muito importante. Tenho certeza que todos nós já experimentamos isso alguma vez, tá bom? Uma frase, né, que pode ter marcado a nossa vida tanto positivamente ou negativamente. Eu, por exemplo, já ouvi coisas que me marcaram assim positivamente, que eu levo para o resto da minha vida, mas também já ouvi algumas negativas que eu carrego marcas, né, por causa dessas coisas. Eu tenho certeza que você também é da mesma forma. E não só ouviu, mas eu tenho certeza que você também, igual eu, já falou coisas que machucaram pessoas ou então que ajudaram elas a se reerguer. Em nome de Jesus, vamos escolher palavras de vida em 2026. Vamos escolher viver uma vida com Deus, o nosso coração alinhado a Deus, porque a nossa boca só vai falar aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de Deus, não tem por que palavras torpes, palavras negativas, palavras de destruição sair da nossa boca, tá bom?
a sabedoria bíblica, né? A sabedoria na Bíblia, ela nos ensina algo muito simples, mas muito poderoso, tá bom? Nem toda resposta precisa ser imediata. Nós precisamos saber esperar, né? Mas é porque é a verdade, pastor Adriel, mas é porque a pessoa precisa ouvir a verdade aí. Nós precisamos tomar cuidado com isso, tá bom? Ter paciência, pensar 3, 4, 5 vezes, se necessário, antes de respondermos, porque a nossa resposta tem o poder de acalmar a situação ou de fazer uma situação ficar pior, tá bom? E é por isso que eu quero aqui dar o terceiro ponto para você e a terceira lição, que nós vamos já começar a acabar o nosso devocional, que é o seguinte: o sábio, a pessoa que é inteligente, a pessoa que é paciente, que tem Deus no coração, fala menos e escuta mais. Ok? Ela fala menos e ela ouve mais. Fecha a boca e abre os ouvidos, tá? Isso também tá em Provérbios 18, tá? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Estultícia, para não falar uma palavra tão esdrúxula assim, é bobice, né? Estupidez. Falarmos antes de ouvirmos. Pessoas que respondem antes, né, de ouvirem a história verdadeira, escolhem lados da história sem antes entender a história no total. Eu lembro completamente, o pastor Ezequiel teve um dia que eu ouvi alguém falar que ele falou alguma coisa errada, né, na igreja. E eu cheguei nele, eu fiz uma ligação para ele, eu falei: pai, você não pode falar essas coisas, você não pode, porque as pessoas vão pensar isso e tal. E eu comecei ali a brigar com meu pai. Falei: pai, você não pode falar essas coisas em cima do púlpito e tal. E ele simplesmente falou assim: meu filho, mas eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso, meu filho, mas... Não, pai, mas porque fulano falou para mim, tal. E aí eu usei as palavras, o poder das minhas palavras para falar contra o pastor Ezequiel, mas a verdade ali eu não fui sábio, né? Eu tentei responder antes de ouvir a história por completo. No final da história, ele não falou nada. Eu acreditei na pessoa que apenas aumentou, exagerou a história, e eu fiquei como bobo da história, porque acreditei em alguém sem antes entender os dois lados da história, tá? Então, nós precisamos aprender a ouvir mais, falar menos, tá? Pessoas sábias, elas escutam antes de reagir, elas escutam antes de responder, elas entendem, né, antes de responder, tá bom? E elas vão pensar muito antes de falar. Tá? Nós precisamos usar esses pontos no nosso ano de 2026 para sermos pessoas mais inteligentes e pessoas que se aproximam mais de Deus, tá bom? Nem toda resposta precisa ser, né, na hora, pá, falei ali sem pensar. Não, nós precisamos pensar muito, tá bom? Precisamos pensar muito antes de falarmos as respostas, para que nós não usemos as nossas palavras para magoar e ferir mais pessoas, tá bom? Então vamos recapitular aqui as nossas 3 lições para nós acabarmos o nosso devocional. Primeira coisa, as palavras que você diz revelam o que está no seu coração. O próprio Jesus vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio, tá bom? Então nós precisamos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Se as palavras que saem machucam, você precisa rever quem está no trono do seu coração. Se as palavras que saem magoam, destroem, você precisa se realinhar com Jesus. Ele precisa reinar dentro do seu coração, tá bom? Segunda coisa, palavras têm o poder da vida e da morte. Você tem o poder de erguer alguém, mas você tem o poder de afundar mais ainda uma pessoa. Essa responsabilidade é gigantesca, e depois que nós lançamos a palavra, nós vamos ter que viver com as consequências dessas palavras, tá bom? Então, muito cuidado quando você for falar com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa. Lembre-se, existe poder na sua língua, tá bom? Existe poder nas suas palavras. E terceira coisa, o sábio, ele vai falar menos e vai ouvir mais. Que em 2026 nós possamos ouvir mais, ficarmos calados, entender o lado da história antes de reagir, entendermos o lado da história antes de responder. E eu tenho certeza que se nós fizermos isso, vamos ser pessoas abençoadíssimas no ano de 2026. E com isso nós chegamos ao fim do dia 50 do nosso devocional.
Amanhã é o dia 51, onde nós estamos terminando o livro de Provérbios e começando também o livro de Eclesiastes, capítulo 1 até o capítulo 5. Lembre-se, mande esse devocional para um amigo para que ele possa estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nos vemos amanhã aqui no dia 51 do Projeto 90, às 6h30 da manhã em ponto. Nós temos um encontro marcado. Deus te abençoe.